Um dos resultados mais importantes da nossa pesquisa é relativo à confiança popular nas instituições democráticas no Brasil atual. Um dado que chama muita atenção quando você olha a desconfiança, os índices mais altos de desconfiança pertencem à Presidência da República e aos partidos políticos. Essas são exatamente as instituições que dependem diretamente do voto popular. Se a gente pegar os dados de 10 anos atrás, a gente vai ver que a Presidência da República era uma das instituições que tinha maior confiança popular no Brasil. Nesse espaço de tempo, ela caiu de uma das melhores, das instituições mais bem avaliadas, para talvez a instituição pior avaliada pela população. Eu queria chamar a atenção para ligação que essa queda abrupta da confiança na Presidência da República tem a ver com a associação feita ao longo desse mesmo período da política com a corrupção. O discurso de associação da política com a corrupção feito pela mídia, em grande medida, pela grande mídia, tem aqui, nesse resultado, mostra um sucesso substantivo, ao mostrar uma queda vigorosa da aprovação da Presidência da República, e não somente da Presidência da República, mas também dos partidos políticos, e do Congresso Nacional, que também tem uma avaliação muito baixa. É importante notar duas coisas aqui, eu acho. Primeiro, o seguinte, que o impeachment da Dilma Rousseff, ou seja, a remoção dela do poder, substituição por Michel Temer, não surtiu qualquer efeito em aumentar a confiança popular nessa instituição que é a Presidência da República. Pelo contrário, ela continuou caindo. Outro dado importante para se levar em consideração é o fato de que essas duas instituições, ou seja, as instituições que mais sofrem de perda de confiança, são exatamente as instituições democráticas que dependem diretamente do voto popular. E isso é um problema bastante sério, porque a desvalorização da política, na verdade, redunda numa desvalorização do principal mecanismo que a democracia tem, que é a eleição. E eu acho que a gente consegue ver aí uma coerência muito grande dessas questões sobre confiança nas instituições com a questão sobre confiança na democracia em si, que também alcançou níveis históricos muito baixos na nossa pesquisa. Se pegarmos pesquisas anteriores, feitas inclusive por outros grupos, a gente nota que a confiança na democracia no Brasil está realmente nos índices históricos talvez mais baixos. Eu acho que isso dá para a gente pelo menos intuir uma resposta. Por quê? Porque, de alguma maneira, a democracia brasileira, quer dizer, ela é vivida, é entendida, na verdade, pela população, não como uma abstração, não como um regime político, uma categoria da ciência política, mas como uma realidade vivida na vida coletiva das pessoas. Então, essa associação que eles têm, a democracia, na verdade, é o único regime político que as pessoas conhecem. Então, ao falarem que elas confiam menos na democracia, as pessoas estão expressando, na verdade, seu descontentamento com a vida coletiva brasileira como um todo, no meu ponto de vista. Ou seja, com coisas como desemprego, estado da economia, da segurança, na verdade, todas aquelas coisas que a gente entende que são relevantes no cotidiano da vida das pessoas. Quando a gente pergunta sobre a democracia, ao meu ver, as pessoas, na verdade, respondem baseadas nesse tipo de experiência. Ainda no tocante à questão sobre o apoio, a legitimidade das instituições democráticas, a confiança nas instituições da democracia, a gente nota também que as igrejas e as forças armadas são as instituições que gozam de maior confiança popular. Isso se conecta com outras perguntas que a gente tem na nossa pesquisa que dizem respeito exatamente à interrupção do regime democrático por um golpe militar. Foram perguntados, tem um grupo de 4 questões nas quais o entrevistador pergunta aos respondentes quais seriam as razões que justificariam uma intervenção militar. E é muito interessante esse resultado, porque quando as razões perguntadas são de ordem econômica, como crise econômica ou desemprego, ou quando as razões são mesmo de ordem política, como crise política ou agitação social, a taxa, ou seja, a proporção de pessoas que justificariam uma intervenção militar é razoavelmente baixa, de 25%. No entanto, quando as razões colocadas pela pesquisa são alta taxa de crime ou alta corrupção, essa taxa de aceitação da intervenção militar sobe para 50%.
Isso me parece ser particularmente relevante e preocupante ao mesmo tempo. Por quê? Porque exatamente no contexto que nós estamos, o discurso da corrupção, da política como corrupção, né, tomou todos os meios de comunicação, grande parte da compreensão que as pessoas comuns têm da política. Ou seja, a percepção de altíssima corrupção no Brasil está disseminada. Então, uma das razões, na prática, já ocorre, né? Por outro lado, a sensação de insegurança, ou seja, de alta da criminalidade, também está instaurada. Eu acho que uma dos sinais mais claros, né, inclusive da sua instrumentalização política, é a intervenção no Rio de Janeiro feita por Michel Temer, né, na qual, inclusive, Michel Temer promoveu uma certa intervenção militar controlada, ou seja, submeteu o poder civil no Rio de Janeiro a um comando militar. Então, isso me parece que, dada a realidade do dado que sai da nossa pesquisa, me parece que a gente tem razões suficientes para se preocupar bastante com a questão da estabilidade, da legitimidade democrática no nosso país nos dias de hoje.